Fala galera, estamos aí com mais um vídeo da série de mensagens Frases Bíblicas. Hoje iremos estudar o texto ou a frase bíblica que fala assim: deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. O que realmente significa esse texto? O que realmente significa essas palavras que o salmista diz lá em Salmos 37, verso 4, que vai dizer: deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Alguns vão até usar essa frase para trazer ensino sobre a prosperidade. Se a gente descansar em Deus, Ele vai atender todos os nossos desejos do nosso coração. Mas será que esse texto significa exatamente isso? Será que se eu confiar em Deus, se eu deleitar em Deus, se eu descansar nele, Ele vai atender todos os meus desejos? Será que tudo o que eu pedir eu serei atendido? Vamos lá entender um pouco mais? O que você acha sobre isso? Então, primeira coisa, a gente tem que entender que deleitar-se significa ter prazer, satisfação e contentamento. Então, quando fala deleite-se no Senhor, tenha prazer no Senhor, satisfaça no Senhor, tenha o seu coração satisfeito no Senhor, seja ali uma pessoa que tenha um contentamento, que seja contente ali na presença do nosso Senhor, tenha esse prazer de estar ali na presença de Deus. Implica também em adorá-lo e glorificá-lo de forma apropriada. Então não é qualquer forma de adoração, não é qualquer forma de prazer. É uma adoração e uma glorificação de forma apropriada. Para a gente adorá-lo e glorificá-lo de forma apropriada, é somente fazendo a vontade dele. Então, só aí a gente vê que não é a nossa vontade, mas a vontade dele. Mas vamos lá. Significa qualquer tipo de desejo? E aí, o que você acha? Ele vai atender qualquer tipo de desejo nosso? Não vai. Como eu falei, implica em adorá-lo e glorificá-lo de forma apropriada. Se adorá-lo e glorificá-lo de forma apropriada, esse deleitar-se nele, então quer dizer que é somente se a gente estiver debaixo da vontade dele. A gente pode ter prazer no Senhor e pedir ali algo que não é da vontade dele, ele não vai nos dar, porque não é da sua vontade. Então o texto fala: deleite no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. O que exatamente significa isso? Esse salmo é um salmo escatológico. E como salmo escatológico, a gente tem que entender que aquilo que o salmista está dizendo para nós não é somente para as coisas terrenas, não é somente para as coisas do agora, não é somente para as coisas naturais, para as coisas materiais, mas é muito mais do que isso. Se a gente lê o contexto, eu sempre tenho falado ao longo dessa série de mensagens, que se a gente lê o contexto, a gente consegue entender o texto de uma forma diferente. Vamos lá entender um pouco o contexto? Eu vou ler aqui na minha Bíblia NVI, o Salmo 37, eu vou pegar alguns versículos que vai mostrar para vocês que esse salmo é um salmo escatológico, que ele não está falando das coisas de agora, não está falando das coisas naturais, mas das coisas espirituais, daquilo que irá vir ainda. Então vamos lá, Salmos 37, vou ler o verso 4 aqui agora. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá os desejos do seu coração. É o salmo que a gente está estudando. No verso 7, vai dizer: descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. No verso 9, 10 e 11, olha o que vai dizer o salmista. Pois os maus serão eliminados, mas os que esperam no Senhor receberão a terra por herança. O que seria essa terra por herança? Será que é a nossa terra? Será que é a nossa casa que a gente mora? Não. Um pouco de tempo, verso 10, um pouco de tempo e os ímpios não mais existirão. Por mais que você os procures, não serão encontrados. Mas os humildes receberão a terra por herança e desfrutarão pleno bem-estar. Então aqui a gente vê que o salmista está dizendo sobre algo que vai acontecer ainda. Sobre que os ímpios não mais existirão e os humildes receberão a terra por herança. Essa terra é aquela morada que Jesus fala que ele tem ali preparado para nós ali, para que possamos ali morar com ele. No verso 13 vai dizer assim: o Senhor, porém, ri dos ímpios, pois sabe que o dia deles está chegando. O dia de quê? O dia do juízo. Verso 18. O Senhor cuida da vida dos íntegros, e a herança deles
permanecerá para sempre. Qual que é a herança dos íntegros? A vida eterna. Verso 22. Aqueles que o Senhor abençoa receberão a terra por herança, mas os que eles amaldiçoam serão eliminados. Então, aqui mais uma vez, o salmista dizendo que aqueles que Deus abençoa receberão a terra por herança, e aqueles que não são abençoados, eles serão eliminados, porque eles não cumpriram ali a vontade do Senhor. Então, o que seria exatamente que esse texto quer trazer para nós? Deleite no Senhor, Ele atenderá aos desejos do nosso coração. Não é os desejos naturais, não é os desejos carnais, mas os desejos que estão debaixo da vontade do Senhor e principalmente os desejos de uma nova vida. Os desejos que aquilo que Deus prometeu para nós de uma nova vida, de um estado eterno, de uma vida com Ele, seja se cumprida. Então, quando a gente lê esse texto, a gente não pode jamais pensar que Ele vai atender os desejos do nosso coração. Não estou dizendo aqui que a gente não deve pedir para coisas materiais, para as coisas desse mundo, que a gente não deve orar para receber coisas materiais. Não, devemos sim orar e pedir a Deus para as coisas materiais, para as coisas aqui desse mundo, para as coisas terrenas, para as coisas passageiras. Mas se Deus não nos der, não devemos ficar chateados, porque se Deus não deu, não é da vontade dele. Se Deus não deu, é porque Ele não quer nos dar. Ou então não chegou a hora deles nos dar, nos atender esse pedido. A gente só tem que esperar e confiar nele, que Ele tem feito o melhor para todos nós. Amém, pessoal? Espero que vocês tenham entendido esse versículo. Se ficou alguma dúvida aí, deixe um comentário para nós. E se você gostou desse vídeo aí, deixe um like e se inscreva em nosso canal. E que Deus abençoe muito a sua vida e voltamos na próxima semana.